Meus queridos, graça e paz, boa noite a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um Tadel, treinamento avançado de líderes. Hoje nós estaremos dando seguimento a uma palavra que já temos falado, já há 2 Tadéis, um no mês passado e outro agora na semana passada. E hoje, em nome de Jesus, vamos estar fechando esse assunto que são os objetivos do discipulado. E o texto que nós estamos lendo é o texto áureo do discipulado, a grande comissão que Jesus deixou para nós. Mateus 28 diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos dito que todo discipulador precisa ter muito claro na sua mente os 2 objetivos do discipulado, que é a edificação da vida do discípulo e a capacitação ministerial. Vimos no primeiro Tadel que falamos sobre esse assunto, sobre a edificação da vida do discípulo, falamos a respeito da responsabilidade do discipulador e concluímos aquele primeiro falando a respeito da responsabilidade do discípulo. Semana passada, nós entramos então no segundo objetivo, que é a capacitação ministerial do discípulo. E falamos que existem coisas que só Deus pode fazer, só Deus pode capacitar, mas existem coisas que nós, como discipuladores, nós devemos capacitar os nossos discípulos. E fechamos falando a respeito de que nós, discipuladores, somos treinadores. Nós temos a responsabilidade de treinar os nossos discípulos para a obra do ministério, conforme está lá em Efésios capítulo 4, versículo 12. Somos nós que temos que prepará-los para amadurecer, crescer no caráter e também, claro, fazer a obra de Deus. E aí falamos das responsabilidades do discipulador como treinador, que envolve 4 aspectos: equipar, treinar, edificar e enviar. E na semana passada falamos sobre equipar os discípulos. E a questão foi como equipar os discípulos, levando o conhecimento da palavra até eles, ajudando-os a serem cheios do Espírito Santo e viverem uma vida de completa dependência do Espírito Santo, né? Em terceiro lugar, buscar uma vida de intimidade com Deus mediante a oração e a palavra. Agora, vamos entrar no segundo aspecto de capacitar o discípulo a trabalhar na obra de Deus. O primeiro é equipar o discípulo e o segundo é treinar os discípulos. Queridos, a maior lição de Jesus para formar obreiros foi a própria obra. Me lembro que na semana passada eu falei com vocês que a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. Então, até coloquei a respeito de que muitos vão apenas para um seminário teológico e acham que vão voltar de lá formado. Eu fui diretor de um seminário por mais de 10 anos. E eu sei, apesar de ter passado 4 anos no seminário, fazendo o bacharel em teologia, eu me senti ainda despreparado, né? O trabalho dentro da igreja local, via meu pastor, condução do meu pastor, que era o meu discipulador, o meu mentor mor, né? Ele certamente me ajudou em tudo, porque ele me colocou em cada área da igreja. E mesmo assim, ainda quando iniciando e pegando a mão no arado sozinho, aí o negócio foi para valer. Então não é fácil, por isso nós temos que aprender a fazer dentro da própria obra. Então o novo convertido, ele se converte, ele já precisa entrar em alguns ministérios que nós estamos chamando de ministérios de entradas,
coisas que ele tem condições de fazer. Então ele começa fazendo as coisas pequenas e vai crescendo. Isso precisa de treinamento. Então não há nada que possa superar esse método de discipulado, de um a um, de fazer fazendo, porque foi assim que Jesus fez com seus discípulos e funcionou, né? Então, certamente ele sabe fazer melhor do que nós, apesar de acharmos que já sabemos tanta coisa, mas vamos seguir as orientações do mestre. Existe pelo menos 4 estágios que eu quero passar para você, como que você deve treinar seu discípulo. O primeiro estágio é: eu faço e você observa. Ou seja, você como discipulador deve fazer para mostrar para o seu discípulo como se faz. E ele, primeiramente, apenas observa enquanto você faz. Ou seja, leve os discípulos consigo. Se você vai fazer um lar de paz, leva seu discípulo com você. Se você vai acompanhar um novo convertido, ou vai discipular um novo convertido, nos primeiros momentos, leve ele com você. Uma forma de você, ele é assim que é o siga-me. Ele vai estar seguindo você, observando você fazer, né? Então esse é o primeiro estágio. Eu faço, você observa. O estágio número 2 é: eu faço e você ajuda. Ou seja, você que é discipulador vai fazer, mas você já começa a envolvê-lo em alguma atividade dentro daquilo que você vai estar fazendo. Um exemplo: você vai fazer um lar de paz, então, no primeiro momento você faz tudo e ele só observa. Mas já num segundo momento, você já pode pedir a ele para fazer uma oração, e finalmente você vai estar pedindo a ele para fazer uma exposição da palavra. E quando ele fizer e você estiver observando, já é o terceiro estágio, você vai poder soltar. Então vamos lá. Primeiro estágio: eu faço, você observa. Segundo estágio: eu faço e você ajuda. Ou seja, faça diante dele o que você pretende que eles façam. Depois, então, ensine-os com o seu exemplo, com a sua vida. Lembre-se, discipulador, você é modelo para o seu discípulo. O seu discípulo estará olhando para você, e o que você fizer é o que você vai estar ensinando ele a fazer. Terceiro estágio. Terceiro estágio é: você faz e eu ajudo. Vamos lá, repetindo. Estágio 1, eu faço, você observa. Segundo estágio: eu faço, você ajuda. Agora no terceiro estágio: você faz e eu você faz e eu ajudo. Então olha só, no terceiro estágio você já dá oportunidade para o seu discípulo fazer aquela oração, né? Que se porventura, se for num lar de paz, você pede ele para fazer uma oração. Aí ele está cheio do Espírito Santo, cheio de fervor, aí faz uma oração de 20 minutos. 20 minutos era o tempo para fazer a reunião do lar de paz, né? Aí depois, quando você sair, você fala com ele: meu irmão, eu sei que você está cheio da graça, cheio do poder, né? Mas da próxima vez que você for orar no lar de paz, você seja mais objetivo na sua oração, né? Faça a oração grande quando você tiver a sós com Deus, mas ali é uma oração específica, né? Ou de repente você pede ele para orar, aí ele vai orar pelos perdidos lá da China, pela falta de alimento que está lá na Amazônia, sei lá, queridos. Aí é onde você vai ajudá-lo. Como? Orientando como ele deve fazer de forma objetiva. Então instrua-os especificamente, atribuindo as tarefas que ele deve fazer, da forma como ele precisa fazer. Então o terceiro estágio é: você faz, quer dizer, o discípulo faz e o discipulador ajuda. E isso nós encontramos em Mateus capítulo 10, eu não vou ler todo o texto, são 10 versículos, se você pode ler lá de Mateus 10, de 5 a 15, Jesus ele dá as orientações, as instruções para os 12,
quando ele envia os 12 a evangelizar as cidades vizinhas. Ele dá passo a passo o que cada discípulo deveria fazer ao entrar na cidade, ao entrar numa casa, como deveria ser as cumprimentações, se eles fossem recebidos, o que eles deveriam fazer, e se eles não fossem bem recebidos, o que eles deveriam fazer. Jesus deu detalhes, de passo a passo, de como eles deveriam fazer, e eles então foram enviados. Mas é claro, Jesus já tinha feito outros estágios com ele. Por último, quarto estágio, você faz e eu observo. Ou seja, o discípulo vai fazer e você observa ele. Se ainda tiver alguma coisa para dar algum retoque, é preciso fazer. Quando um discípulo seu estiver pregando, você vai estar sentado no banco ouvindo o sermão do seu discípulo. E depois é importante que você dê alguns retoques, alguns detalhes que você observou que ele precisa melhorar. A ideia do discipulador deve ser sempre que o meu discípulo cresça, que meu discípulo cresça. E se ele crescer mais do que eu? Glória a Deus que ele cresceu mais do que eu. Isso significa que eu fui um excelente discipulador, a ponto de ele se tornar melhor do que eu. Entende, irmão? É assim, reino de Deus é isso. Reino de Deus não é como no mundo secular, onde as pessoas às vezes nem ensinam para o colega de trabalho como que deve ser feito o serviço, com medo de perder posição. Reino de Deus não é assim não. Deus é o dono da obra, e quando ele vê que você está investindo na vida de um discípulo, e esse discípulo cresce, e cresce muito para a glória de Deus, você vai crescer junto com ele, porque o dono da obra está vendo que você investiu na vida dele. Então, quarto estágio, você faz, eu observo. Você vai avaliar a tarefa realizada pelo seu discípulo para alertá-lo, para corrigi-lo, como nós acabamos de falar. E isso é um círculo, queridos. Para cada nova tarefa, ou para cada novo desafio, esses estágios devem estar sempre presentes. Esse é o relacionamento de treinamento entre discipulador e discípulo. Então, na medida que forem ganhando experiência, na medida que os discípulos forem crescendo, amadurecendo, vai ser dado a ele mais liberdade para ele desenvolver o seu talento pessoal. Não vai ficar ali é a porta de entrada. Entrou, ok, o importante é entrar. Depois você vai crescendo dentro do reino de Deus. Até onde? Até onde Deus quiser levar o seu discípulo, né? E é a sua função estimulá-lo a crescer, a avançar. O treinamento, querido, é uma capacitação prática para que os discípulos aprendam, então, a fazer a obra de Deus. O que deve constar no treinamento do discípulo? O que deve constar? Bom, vamos lá, alguns itens aleatórios, vou colocar aqui, né? Eles devem aprender a evangelizar, devem aprender a testemunhar quanto aos de fora, ou aquilo que nós chamamos como nossa missão, ganhar vidas. Precisa aprender a ganhar vidas. Quem é que vai ensinar? O discipulador é que precisa aprender, né? E ensinar aos seus discípulos. É preciso ser modelo como testemunha e como evangelista. Levar os que creem ao arrependimento, a ter um encontro pessoal com Deus. Aí depois levá-lo ao batismo, ensinar a ele todas as implicações de uma vida de comunhão em família espiritual, a vida comum na igreja. Você precisa ministrar ao coração dele o desejo de ser batizado no Espírito Santo. E você vai ensinar os passos que ele deve fazer para que isso aconteça, onde ir, como fazer, como proceder. Ele precisa aprender a cuidar dos outros. É aquele discipulado que começa com um acompanhamento, depois um pastoreio e finalmente um discipulado à vera, né? Então, é preciso ter esses 3 passos: aprender a acompanhar um novo convertido ou um recém-chegado, aprender a pastorear, a cuidar dele como pastor, né? E por último, aprender a formar nele um novo obreiro, um discípulo de Jesus.
Ele precisa também aprender a orar pelos enfermos, a expulsar demônios, a aconselhar, a ensinar a palavra. Ele precisa aprender a falar em público. Aí a célula é uma excelente ferramenta, porque ele começa a falar em grupo pequeno. Logo daqui a pouco ele está falando para um grupo maior, né? Liderar uma célula, ele precisa aprender a liderar uma célula. Quem vai treiná-lo a isso? Você, meu querido discipulador. Você vai ensiná-lo a servir, a fazer boas obras, que nós chamamos de atos de bondade. Precisamos aprender, ensiná-lo a pastorear, a consolidar vidas, a resolver conflitos, resolver problemas, né? Suportar cargas e situações difíceis, porque em momentos de situações difíceis, queridos, tem crente que não aprendeu a viver assim, e em momentos de dificuldade, de situações difíceis, de pesos, né? Às vezes uma enfermidade, às vezes o desemprego, ele acaba esquecendo quem ele é, e ele acaba dando um péssimo exemplo para o seu discípulo em momentos assim, porque lembre-se, Deus não nos prometeu nos livrar das aflições, mas Ele nos prometeu nos livrar nas aflições e não das aflições. Então no mundo nós teremos aflições, mas Jesus diz, tem de bom ânimo, ou seja, Ele vai estar conosco, Ele vai estar conosco. Terceiro lugar, terceira forma de você estar capacitando o seu discípulo. Primeiro é equipá-lo, segundo é treiná-lo, e em terceiro lugar, edificar o seu discípulo. A palavra edificar significa colocar dentro de um edifício. Colocar dentro do edifício. É como um tijolo que é edificado. Um tijolo edificado é aquele que foi completamente integrado na edificação. Aquele tijolo que antes estava solto e agora, por uma questão de argamassa, ele às vezes cola num tijolo do lado do outro, embaixo tem um tijolo, em cima tem outro tijolo, ou seja, ele é inserido na construção, ele é inserido no edifício, ele é edificado, ele faz parte. Tem pessoas que querem ser edificados, mas não conseguem. Por quê? Porque não consegue estar juntinho com outros iguais a ele. Ele prefere ficar sempre separado do edifício. Então ele é um tijolo solto, mas não é uma pessoa edificada. E você precisa edificar seu discípulo, colocar ele dentro do edifício. Não é uma relação de superioridade e inferioridade, quer dizer, o tijolo que fica em cima não quer dizer que é superior, o que fica embaixo não quer dizer que é inferior, quem está do lado não quer dizer, não, todos somos iguais, todos fazemos parte do mesmo edifício, todos nós fazemos parte dessa construção. O importante é que, como tijolos, nós precisamos estar unidos um ao outro com a argamassa do amor, que faz com que esse edifício cresça em nome de Jesus. Queridos, esses tijolos nos falam de posição de discipulador com discipulador, discipulador com discípulo, discípulo com discipulador, ou seja, estamos todos amarrados, agarrados um ao outro pelo o laço do amor, né? Então a igreja, ela é assim, a igreja é um edifício, é uma figura que é utilizada por Paulo. A igreja é como o corpo, e nela não existe, querido, ministérios independentes. Então, é como um edifício que não existe lajotas ou tijolos fora da parede. Não, para fazer parte precisa estar ligado, precisa estar juntos. Então, grave isso, queridos. Tem muita gente que às vezes chega para você e fala assim, eu sou pastor, já fui pastor, muito usado e tal. Grave isso, queridos. Não existe pastores sem ovelhas. Se não tem ovelhas, então não tem seguidores. Se não tem seguidor, nem líder é. Ele pode ser falante, ele pode ter conhecimento. Pastor tem que ter ovelha. Pastor sozinho, sem ovelha, desconfie, fique ligado. Pode ser lobo, devorador, travestido de pastor. Vigie. Assim como não existe crente sem igreja.
Queridos, como é que pode? Crentes sem estarem envolvidos com outros crentes. Tijolos soltos não é edifício. Tijolos soltos não é casa. Tijolos soltos são tijolos soltos. Precisamos estar unidos uns aos outros. Queridos, não existe discipuladores que não tenha um discipulador. Ah, mas eu só quero ser discipulador, não quero ser discipulado. Cuidado com esse. Esse cara é falso, não é possível. Queridos, eu tenho o meu discipulador. Eu tenho a quem eu presto contas, né? E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Eu não estaria desejando uma coisa para vocês se eu não estivesse praticando. E eu pratico e para mim é bênção pura. E ainda mais o meu discipulador amado, meu discipulador querido, pastor Valmir, né? Então não existe, queridos, discipuladores sem discípulos sem discipulador e nem discipulador sem discipulador. Posição, a igreja como corpo de Cristo é isso, precisamos estar sempre unidos. Outra coisa, ser discipulador sem ser modelo, sem ser exemplo, também não, irmão. Meu querido discipulador, se falta ali algum exemplo, diga para o seu discípulo. Diga para ele, olha, eu preciso melhorar nisso. Pede ajuda a ele em oração. Olha só, eu me lembro, e eu já contei isso para vocês, quando eu comecei o discipulado, eu admiti para os meus discípulos que eu não tinha um tempo de devocional diário. Não tinha, irmãos. Não ia mentir. Então, quando eu cobrava deles o TSD, e eles diziam, eu não consegui não, eu falei, fique tranquilo, eu também não. Mas nós juntos vamos ajudar um ao outro e vamos adquirir esse hábito gostoso. Queridos, e hoje eu não consigo ficar um dia sem ter o meu TSD, o meu tempo a sós com Deus. Então, faça isso também. Sabe, você não precisa, não é falando que você vai ensinar para o seu discípulo. É sendo quem você deve ser. Isso é que é ensino. Mais cedo ou mais tarde, meras palavras são descobertas. Aí sim é onde o discipulador acaba perdendo a autoridade, quando ele fala muito e na hora da prática ele não consegue fazer. Preste atenção, querido. Você, querendo ou não, está sendo um exemplo para o seu discípulo. Como é que está você como exemplo? Você tem sido um bom modelo para o seu discípulo? Você pode dizer como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Vamos nos ligar aí, irmão. Então é preciso aprender desde o início, querido, da formação, que devem aprender a atuar, não sozinho, nunca sozinho, mas sempre em equipe. Porque não há lugar para individualismo entre os servos. Um complementa o outro naquilo que é bom para a edificação da casa de Deus, da obra de Deus. Em Efésios 4,16 diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então todo discípulo e líder de célula deve saber a quem ele deve sujeição, a quem ele está sujeito, quem é o seu pastor imediato, quem é o seu discipulador. Ele precisa conhecer cada detalhe, a quem prestar contas. O irmão mais velho deve saber quais são os irmãos que estão sob sua responsabilidade de edificar e de capacitar. Preste atenção, queridos, muitos querem ser discipuladores, muitos querem liderar, mas não querem ser discípulos, não querem ser liderados. E aí eu lembrei de um irmão amado, irmão querido que nós temos na nossa família Betel, o irmão Isaías Rosa. Ele disse uma palavra uma vez que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: primeiro é preciso sentar para aprender, para depois poder levantar para ensinar. Queridos, um homem
de uma sabedoria maravilhosa, porque ele trouxe essa palavra que caiu no meu coração e ficou. Tá vendo? Eu aprendi com o irmão Isaías naquele dia e nunca mais esqueci. E ele está pleno de razão nessa frase. Tem muitas pessoas que já querem ir para frente, quer falar, quer ensinar, mas antes ele precisa sentar para aprender a ser um discípulo primeiro. Poderemos ter no decorrer da jornada cristã, queridos, muitos discipuladores, porque às vezes você pode mudar de cidade, e aí você vai precisar de um discipulador, né? A vida também passa, algumas coisas podem acontecer e impedir, ou você cresceu, né, demais dentro do reino de Deus, você precisa de um outro discipulador. Eu tive pelo menos 3 pessoas que eu diria foram meus discipuladores. Primeiro, o pastor Etevaldo. Pastor Etevaldo, desde a minha tenra infância, 6 anos de idade, ele começou a me acompanhar. Foi ele que me levou para a ordenação no ministério pastoral. Ele que me ensinou muitas coisas de serviço dentro da igreja. Depois, quando fui para Salvador, eu tive um outro discipulador maravilhoso. Meu pai na fé também, Adalfredo, pastor lá de Salvador. Adalfredo Rodrigues Santana. Um homem que me abriu a mente com relação à obra de Deus. Eu passei a enxergar coisas que antes eu não enxergava. Hoje o pastor Valmir, que durante um bom tempo caminhamos o contrário, ele era meu discípulo e eu seu discipulador. E agora houve uma inversão, agora é ele que cuida de mim e eu me sinto tão bem quando estou junto dele, aprendo tanto com esse amado irmão querido, né, pastor Valmir. Então, nós encontramos na Bíblia pessoas, exemplos assim, né? Por exemplo, tenho falado sobre Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá João Marcos, que foi discípulo de Barnabé, que depois, mais tarde, ele foi discípulo de Paulo. E vemos que durante um período, não sei se antes ou se depois de Paulo, ele também foi discipulado por Pedro. Foi Pedro que orientou ele como escrever o Evangelho de Marcos. Foi Pedro que contou as histórias, né? É o que diz a maioria dos comentaristas. Então, nós vemos que na vida de João Marcos, pelo menos, ele teve durante a vida dele pelo menos 3 discipuladores. Então, meu querido, isso poderá acontecer, mas o importante é que você seja discipulado para você ser um excelente discipulador. Então, vamos lá, você precisa equipar os seus discípulos, você precisa treinar o seu discípulo, você precisa edificar o seu discípulo e, finalmente, você precisa enviá-los. Mas como falamos na semana passada, quem envia é Deus. Mas você, como discípulo, você coloca ele à disposição do reino. Não é quando você sabe que, vem cá, seu discípulo está pronto para pregar, aí você fala, está pronto para pregar, pode soltar, né? Então é por aí, é você que precisa ir acompanhando o seu discípulo a ponto de saber se já está na hora de ele avançar. Então, enviar, você precisa enviar seu discípulo. Dos 2 objetivos do discipulado, queridos, que é o edificar e o capacitar para o ministério, como eu já disse, certamente o capacitar para o ministério da obra de Deus é o mais importante. A pessoa, primeiramente, ela é acompanhada nos primeiros dias de nascido. Depois ela é pastoreada, para só então ser discipulada, se tornar eficazmente um discípulo. Isso quando ele se dispõe a crescer. Porque só pode crescer quem quer crescer, quem tem interesse em crescer. É aquilo que a gente chama também, é preciso ter fome de Deus, para poder conhecer ainda mais a esse Senhor, a esse Deus. Então, quando ele se dispõe a crescer, quando ele se dispõe a ser treinado para ser um líder de célula, ou seja, quando ele decide cuidar de outras pessoas, ele então está verdadeiramente agora dentro de um discipulado. Por quê? Porque ele quer multiplicar, ele quer fazer outro, ele quer crescer, ele quer fazer a obra de Deus. Ele já foi certamente chamado por Deus para estar agindo dentro da obra de Deus.
Queridos, isso porque somente a partir desse ponto é que ele pode exercitar tudo aquilo que ele tem aprendido com você. E a assumir responsabilidades. O discípulo, às vezes, muitos têm resistência até de prestar contas, quanto mais assumir responsabilidades. Muitos querem títulos, muitos querem ser projetado, mas toda responsabilidade, querido, ela é cobrada. Toda liderança, toda posição implica em responsabilidades, implica em compromissos. Então, para o desenvolvimento dele é preciso que seja colocado algumas funções na mão dele. Dar a ele algumas responsabilidades específicas, de acordo com o seu nível de habilidade, de acordo com o seu nível de maturidade. E os que são fiéis, saiba disso, eles serão promovidos para funções de maior responsabilidade, para poder continuar nesse processo de crescimento. Irmãos, como é bom um discípulo que tem sede de Deus, um discípulo que quer crescer. Como é agradável, você investe tempo na vida dele com prazer, com alegria. Por quê? Porque ele quer crescer, ele quer glorificar o nome do Senhor. Então vamos lá, quais são as responsabilidades do discípulo? Você aprendeu que precisa capacitá-lo para o ministério, equipando, treinando, edificando e enviando. Mas quais são as responsabilidades do discípulo? Não é só do discipulador, tem responsabilidades do discípulo. Que se ele não fizer, nem adianta o discipulador ali correr atrás e tal. Não, porque ele vai fazer corpo mole e vice-versa. Então, quais são as responsabilidades do discípulo? Vamos lá. O discípulo deve estar atento para ver, para ouvir, para perguntar. Quanto mais perguntas você fizer, mais o seu discipulador estará empolgado em te ensinar, em te passar o que ele já aprendeu. Então, estimule-o perguntando. Qualquer pergunta não, é aquilo que você está vendo, é aquilo que você está ouvindo e que você não compreendeu. O relacionamento espontâneo e constante entre discipulador e discípulo vai fazer com que surjam oportunidades de ensino, de encorajamento, de motivação, de treinamento. Então aproveite esse tempo que você tem com o seu discípulo e transmita vida para ele. A atitude do discípulo é a chave para ele crescer no discipulado. A chave está na mão do próprio discípulo. Porque é o discípulo que deve procurar o discipulador. Claro, se o discípulo sumiu, esfriou na fé, sei lá, aí o discipulador vai procurá-lo como pastor, vai cuidar dele. Porque se ele caiu, se ele falhou, né, não adianta dar responsabilidades para ele, é preciso tirar um pouco da responsabilidade para que ele não seja muito visível nesse momento, porque há muitas pessoas que não compreendem quando um crente desanima e aí joga a pedra, quer dizer, acaba de matar o crente, né? Então você, como discipulador, o que faz? Coloca ele um pouco no cantinho, no stand-by ali, né? Deixa ele, eu ia falar aqui, deixa ele no cantinho de pensamento para ele pensar o que ele fez, né? E pastoreie ele até que volte ao ritmo normal de discipulado como outrora. Como outrora. Eu já experimentei situações assim de discípulos que subiram, que avançaram, mas que depois desanimaram e a gente teve que cuidar até que ele pudesse voltar a respirar novamente. E a gente precisa de ter paciência com filhos amados, porque são filhos. E se são filhos, a gente tem a responsabilidade de cuidar. E se são filhos, nós como pais conhecemos as fraquezas, as debilidades do filho. E aí precisamos ter paciência para ele retomar a caminhada. Mas olha, tem 3 tipos básicos de discípulos que
nós vamos destacar agora. O primeiro tipo de discípulo que eu quero destacar é o discípulo passivo. Anota aí, os discípulos passivos. Quem são esses, pastor? São aqueles que dificilmente se firmam numa aliança com o discipulador. Faz a aliança, bonitinho, tá, mas depois ele desiste da caminhada. Por quê? Porque ele não está... na verdade, ele nunca teve afim, de repente foi apenas um quê emocional, né? E aí ele fez a aliança, mas dificilmente ele permanece na aliança. Porque estar aliançado não é para qualquer um. Que diga quem já casou, né? Quando a gente casa, irmãos, a gente não é só flores, não é só festa, não é só alegria, não. Temos as dificuldades do dia a dia num casamento, mas você está aliançado, então você permanece. Já o discípulo não, ele fala assim, eu estou aliançado, mas, existem membros da igreja que faz aliança com a igreja, e de repente desiste de caminhar com a igreja, nem tchau dá, nem satisfação dá, irmão. Você sai assim, desculpa a expressão, mas numa falta de educação. Porque quando a gente entra numa casa, a gente pede licença para entrar. E é importante que ao sair, a gente faça a mesma coisa. Isso eu aprendi de berço. Meus pais me ensinaram isso quando eu era criança. E acredito que você também. E na igreja é a mesma coisa, quando você entra numa aliança, da mesma forma. Então, às vezes ele não tem desejo de crescer espiritualmente, né? Ou seja, eles permanecem sendo apenas receptores do evangelho. Ele vem para a igreja para receber uma bênção. Ele ainda está nessa de receber uma bênção. Queridos, eu e você já somos abençoados. E nós somos abençoados para abençoar. Nós não temos que correr atrás de bênção. A palavra de Deus diz que se nós obedecemos ao Senhor, as bênçãos do Senhor é que nos perseguem e que nos seguem. Então, quando algo acontece que às vezes contraria, o que ele quer? Ele quer outro discipulador. Principalmente quando ele apronta e o discipulador pega no pé dele e quer ajudá-lo, aí ele já desiste da aliança com aquele, porque aquele é muito, né? Ele pega firme, aí ele já quer procurar um outro que não conhece a história dele. São crentes, são discípulos passivos. Ou então quando o discipulador tem um problema, tem alguma dificuldade, aí ele já começa a distanciar. Às vezes é hora do discípulo apoiar o seu discipulador. E aí eu me lembro aqui de Jesus. Quando Jesus foi preso no Getsêmanes, não ficou um discípulo para estar junto com Jesus. Apenas João lá na cruz, aos pés de Jesus na cruz. Só João, um dos seus discípulos. Os outros todos fugiram. Não vamos ser como os outros. Se algum discipulador nosso tiver em necessidade de ajuda, é hora de você como discípulo fazer isso. Segundo tipo de discípulo, os discípulos pródigos. Os discípulos pródigos estão a fim de ser igual ao seu discipulador. Querem o que o discipulador conseguiu e não o que ele aprendeu. Teve um tempo aí atrás que um pastor queria estar congregando conosco. Aí eu dei tarefas para ele, dei serviços para ele. Aí ele me perguntou se a igreja ia dar um carro para ele, igual eu tinha. Aí eu dei um sorriso e falei assim, irmão, a igreja nunca me deu um carro. Eu comecei com um Fiat velho, depois veio uma Brasília, e eu passei por tantos carros até chegar ao carro que eu estou. Então, caminhe o tempo que eu caminhei, que você chega lá. Faça o que eu fiz, que você vai chegar lá. Sabe o que aconteceu, irmão? O camarada desistiu, foi embora, sumiu. Ou seja, qual era o interesse desse discípulo? Ter o que o discipulador já conseguiu. Mas para chegar aonde o discipulador chegou, é preciso passar pelo que ele passou. Eu já ouvi pessoas dizendo, pastor, eu quero ser igual ao senhor.
Oh, meu Deus, você não sabe o que você está pedindo. Porque vai ter que passar por todos os caminhos que eu passei. Eu só estou aqui porque trilhei os caminhos que trilhei. Poderia ter trilhado caminhos mais difíceis e estaria ainda mais longe. Às vezes a pessoa quer a reputação, está em busca do reconhecimento, mas sem preparação e sem interesse de pagar o preço para chegar lá. São os conhecidos discípulos pródigos. Querem ser líderes, querem ser pastor, querem um monte de coisa, mas não quer se humilhar e subir degrau por degrau. Sabe quando que vai chegar lá aonde deseja? Nunca. Porque é preciso trilhar um caminho para chegar aonde precisa chegar. E finalmente, o discípulo produtivo. Agora é legal, né? O discípulo produtivo é aquele que possui um coração de servo. Isso mesmo. Sabe, ele não escolhe serviço. Se tem que arrumar uma cadeira, ele está ali para arrumar. Se tem que varrer o chão, ele vai lá e vai. Ah, tem que limpar o banheiro, ele vai limpar o banheiro. Ele está disposto a servir. E é esse camarada que todo mundo bate o olho e fala, uau, esse camarada é servo. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer, irmão. Por quê? Porque ele quer começar do jeito certo, ele quer servir. Jesus, o que criou o universo, ele veio a esse mundo para ser servo de todos. E ele mesmo disse que ele veio para servir. Ele lavou os pés dos seus próprios discípulos. Por isso, conseguiu a posição que ele está hoje. Um nome que ele tem é o nome que está sobre todo nome. Todo joelho terá que se dobrar diante dele. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ele foi produtivo e é produtivo. Ele vê, queridos, o discípulo produtivo, ele vê o discipulador como um presente de Deus para a vida dele. Sabe, ele ora sempre pelo seu discipulador, porque ele deseja que o discipulador o abençoe sempre, sempre tem uma palavra de edificação. Ele passa a amar esse discipulador, a considerá-lo como que um filho a um pai aqui na terra. Por isso ele procura não tomar decisões importantes sem ouvir o seu discipulador. Não é o discipulador que tem que dizer o que ele tem que fazer, mas ele ouvir uma voz. É fazer a ideia do alinhamento dos faróis. Se é solteiro, vai pedir orientação ao pai, à mãe, mas não esqueça do discipulador, do seu pastor. Se já é casado, procure a sua esposa ou seu marido, peça uma direção, mas não deixe de procurar seu discipulador. Faça um alinhamento de faróis. Finalmente, como verdadeiro discípulo produtivo, ele honra o seu discipulador. Ele fala bem do seu discipulador, porque o bom discípulo não difama ninguém. Antes, pelo contrário, ele quer também ser tanta bênção para os outros quanto o seu discipulador o é para ele. Assim fechamos essa série de ministrações sobre objetivos do discipulador, do discipulado. Que essa palavra possa fazer parte agora do seu roteiro de vida. E se você não conseguiu ver todas as 3 ministrações dessa série, vá lá no nosso canal, procure esses sermões, ouça de novo, anote, sabe? Deixa isso entranhar em você, para que você possa servir ao seu discípulo da melhor maneira possível. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado pela palavra do Senhor ministrada nessa noite. Eu quero louvar o Senhor por cada discipulador, por cada discípulo da nossa igreja. Pai, que essa palavra realmente possa fazer parte da vida de cada discipulador, que possamos ter isso em nossa mente, o que nós precisamos fazer para discipular melhor os nossos discípulos, entendendo as responsabilidades. Por favor, Pai, que o Teu Santo Espírito possa fazer isso, tornar claro
a cada dia na nossa vida, no nosso viver diário. Ser, Pai, com cada líder de célula, com cada célula que estará reunida essa semana, Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada célula, fazendo com que cada célula seja frutífera, produtiva, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos na nossa quaresma de fé, não perca, estamos todo domingo tendo uma ministração específica sobre esse assunto. O nome da série é 40 dias até a Páscoa. Vamos junto? Vamos fazer essa caminhada até o dia da ressurreição, onde estaremos fechando de forma apoteótica com o alto de Páscoa. Os meninos, né, o pessoal do Ministério de Música, de Dança, de Teatro, eles estão fazendo o melhor que eles podem para poder estar nesses dias, agora em 2 cultos, né? No domingo às 10 horas da manhã e no domingo às 18h30, em ambos, né, no primeiro domingo de abril, nós estaremos fechando essa série da Quaresma de Fé. Deus abençoe sua vida, uma boa noite de descanso. Tchau, tchau, valeu.